tarde. Estou fazendo aqui esse trabalho como parte avaliativa aqui da disciplina de laboratório, tá? E fala sobre o grupo Clown Shakespeare, né? Que é o grupo de Natal, do Rio Grande do Norte, que é um dos grandes grupos de referência aqui do nosso estado quando se trata de teatro de rua. Então eu fiz aqui algumas perguntas para o diretor do grupo, o Fernando Yamamoto, que também é amigo meu, e se dispôs a fazer um vídeo explicando as perguntas que eu fiz, tá bom? E espero que através dessas perguntas a gente possa estar aí sanando algumas dúvidas e conhecendo um pouquinho sobre esse grupo maravilhoso lá de Natal, tá? As perguntas foram as seguintes. Primeiro, quanto tempo de Clown Shakespeare e as dificuldades enfrentadas nessa longa caminhada até os tempos atuais que eles estão desenvolvendo, né? A segunda pergunta, sobre teatro de rua, né? Quais as influências que levaram o grupo Clown Shakespeare a seguir este caminho e ser um dos grupos de referência no Brasil nesse gênero? E a terceira e última pergunta foi, todos os integrantes vivem apenas de teatro, do grupo, certo? Então qual é uma dica, a melhor dica que eles poderiam nos passar para nós que somos artistas, também que somos coletivos, alguns têm grupos de teatro aqui dentro da faculdade, né? Para que a gente possa também trilhar um caminho assertivo para poder viver de arte. Valeu, pessoal! Tenha um ótimo trabalho aí. Fala, negão, beleza? Vou começar pedindo desculpas porque eu tô saindo de uma Covid, então vou ter que provavelmente fazer alguns cortes para umas pausas para tosse. Mas vamos lá, para começar. Os Clowns de Shakespeare são um grupo aqui de Natal, Rio Grande do Norte. O grupo surgiu agora, na semana passada, dia 17 de novembro. O grupo completou 29 anos de trajetória. Então agora, no próximo ano, em novembro de 2023, a gente completa 30 anos. E, bom, pensar nas dificuldades, nos desafios, eu costumo dizer que acho que o principal desafio para um grupo de teatro é se manter, é sobreviver. É ultrapassar a barreira do tempo, né? A gente já teve muitas formações, já passou muita gente pelo grupo. Seguimos eu e Renata como dois dos fundadores que estão ao longo desses 29 anos, mas já passou muita gente pelo grupo, por momentos muito difíceis, outros momentos melhores. Bom, acho que, né, esses últimos 4 anos foi muito difícil para todos, né? Nós, artistas, com esse desgoverno, com esse governo que tentou nos desmontar e conseguiu, com vários casos de vários grupos que pararam seu trabalho durante esse período, né? Que fecharam, que pararam, né? Que desistiram. Mas enfim, acho que agora a gente está com novos ventos que em breve vão chegar, né, para uma retomada, para uma reconstrução. Mas eu queria aproveitar a tua pergunta mais para responder por um outro viés, assim, acho que muito mais do que as dificuldades que são enormes e são diárias, é uma escolha de vida muito ingrata, num certo sentido, porque, né, enquanto a gente vê aí muitos colegas, muitos companheiros e companheiras que estão, né, concursados em escolas, em universidades, com uma sustentação garantida, né, com a manutenção aí de um salário mensal, de condições mínimas adequadas para trabalhar, né, com segurança, a gente vive essa gangorra, a gente anda nessa corda bamba frequentemente, constantemente, permanentemente. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é um enorme privilégio poder viver de teatro, né? Poder viver do teatro que eu acredito, que eu quero fazer,
Então eu acho que, apesar de todas as dificuldades e todos os perrengues, eu acho que é um privilégio poder estar há 29 anos trabalhando com o que eu amo, trabalhando com o que eu trabalharia de graça, caso eu não conseguisse viver disso, né? Então acho que tem esse outro lado também que é importante sempre ressaltar. Eu vou continuar pela terceira pergunta, depois eu volto para a segunda, porque eu acho que está mais ou menos no mesmo assunto. Eu costumo sempre... Os integrantes do grupo todos vivem do grupo, né? Vivem prioritariamente do grupo, vamos dizer assim, porque a gente faz trabalhos fora, né? Eu faço direções fora com grupos de outras cidades, de outros estados, faço trabalho de curadoria, como parecerista de editais, enfim, né? Sempre pintam outros trabalhos fora do grupo, oficinas, etc., mas que são pontuais, né? E tudo passa, tanto que surge para mim quanto que surge para os outros integrantes do grupo, sempre passa primeiro pelo grupo, né? Assim, acho que o grupo tem que topar que isso possa acontecer, o grupo tem que se adaptar, encontrar uma forma de adaptar a sua agenda para isso, caso contrário a gente não aceita, a gente não topa esses convites que nos surgem, né? Mas o que eu teria para falar, assim, para grupos que estão começando, o que eu costumo falar, né, quando grupos vêm me procurar para conversar sobre isso, assim, né, pessoas que querem formar um grupo, grupos que estão começando e tal, eu acho que é assim, trabalhar cada dia, né? Eu costumo falar sempre uma coisa que às vezes parece um pouco cruel, mas não é, juro que não é. Eu costumo falar que acho que um grupo ele começa a ser um grupo de verdade depois que ele completa a sua primeira década de vida, né? Depois que ele passa da barreira do marco dos 10 anos, né? E claro que chegar a 10 anos é muito difícil. E acho que é um pouco por isso que eu falo que essa marca é tão importante. Só que aí quem está começando vai falar assim, nossa, o nosso grupo tem só 2 anos, o nosso grupo tem só 5 meses, a gente começou a semana passada, seja lá o que for, até chegar a 10 anos vai demorar muito. E o que eu costumo falar é isso, assim, que para ser um grupo de 10 anos é preciso ser um grupo de 5 anos. Para ser um grupo de 5 anos é preciso ser um grupo de 1 ano. Para ser um grupo de 1 ano é preciso ser um grupo de 1 semana. Se vocês só têm 1 ano o grupo só tem 1 ano de existência, o que ele pode fazer hoje é trabalhar para ter 1 ano e 1 dia amanhã. Para ter 2 anos daqui a 1 ano. E assim por diante, né? E seguindo o seu trabalho. E sempre, acho que isso é uma coisa muito importante, claro que quanto melhores as relações pessoais dentro do grupo, melhor o grupo vai funcionar, mas o que está no centro da relação entre as pessoas do grupo é o trabalho e não as relações pessoais. Então, eu conheço grupos de pessoas que não se falavam ou que tinham muito pouca relação pessoal, assim. Não é uma relação ideal, não é a relação que eu desejo para o meu grupo, mas acho que é uma relação até essa possível. Não acho que isso seja o que se deve ser buscado, mas eu acho que é fundamental a gente pensar que o trabalho tem que estar à frente, né? Acho que isso é importante, porque o nosso trabalho é um trabalho tão prazeroso e que a gente acaba, se o grupo já não é formado por amigos que resolvem se juntar enquanto grupo, as pessoas que se agregam depois ao grupo acabam virando, na maioria dos casos, grandes amigos e amigas. Mas isso não pode ser uma condição, até porque se a amizade é abalada, o trabalho acaba sendo abalado também, e a gente precisa... É fundamental que a gente consiga se entender enquanto trabalhadores da arte, porque se a gente não se reconhece enquanto trabalhadores da arte, as pessoas de fora nunca vão reconhecer, né?
E para isso a gente precisa ter uma disciplina profissional, a gente precisa encarar com seriedade, a gente precisa ter, né, horas de trabalho diárias, a gente precisa buscar essa relação profissional no dia a dia, nas coisas pequenas, né? Eu acho que isso é uma atitude política muito importante nossa, enquanto artista, né? E acho que os grupos acabam sendo um pouco um retrato do que é o teatro brasileiro, né? Porque a grande expressão do teatro brasileiro tá nos grupos, né? Tá no teatro de grupo. Por fim, a rua, né? Acho que a rua ela surge de formas um tanto casuais, né? Surgem projetos mais isolados, acho que em especial o primeiro grande projeto que nos leva para a rua em 97, 98 por aí, que era um projeto da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, junto com a Caixa Econômica, que nos convidaram para montar um espetáculo para ser apresentado num palco que era montado na carroceria de um caminhão, né? O caminhão abria, a gente montava a estrutura em cima. Foi uma primeira experiência e esse caminhão rodou pela cidade, principalmente pela periferia. Foi uma experiência muito rica, muito forte. Ao mesmo tempo a gente apanhou muito dessa linguagem, né? Que a gente não conhecia, das pessoas que estavam ali sem aquele conforto da sala e sem essa relação forçada que a sala nos coloca enquanto público, né? De que as pessoas precisam se comportar, então elas precisam ficar em silêncio, precisam prestar atenção. Muitas vezes elas estão achando aquilo uma chatice, elas preferem dormir do que assistir, mas tem uma etiqueta que está em volta desse acontecimento teatral da sala, né? Da proteção da sala, que quando a gente vai para a rua a gente perde tudo isso. E ou a gente luta contra isso, né, como aconteceu no começo do grupo, as crianças iam para a beira do palco e ficavam jogando pedrinha nos atores e nas atrizes. E eles desesperados, sem saber como lidar com aquilo. Ou a gente aprende a jogar com isso e a perceber a beleza que só a rua nos proporciona, de um teatro que acontece enquanto um acontecimento teatral, vivo, em relação, em que não há essa hierarquia entre a cena e o público, mas sim tá todo mundo junto, tá todo mundo jogando, né? E cada vez mais a gente tem radicalizado nessa busca por esse teatro, tem buscado muito nos festejos populares e numa teatralidade latino-americana que rompa com esse cânone europeu que nos formou, né? Ou nos deformou. A gente tem buscado muito nos festejos, em especial nos festejos latino-americanos, brasileiros e de outros países da América Latina, uma outra forma de teatralidade, outras teatralidades vivas, que tenham mais a ver com quem somos, né? A gente tentar buscar um pouco nossa ancestralidade e a partir daí levar isso para o nosso teatro, né? Então, eu acho que aos poucos o grupo foi projeto a projeto, foi buscando a rua, foi encontrando a rua, não diria nem buscando, acho que a rua foi nos chamando. E aí, especificamente, a partir de 2016, com o golpe, aí a rua passou a ser mais do que uma escolha, passou a ser uma necessidade, uma condição. Cada vez começou a fazer menos sentido pra gente estar fazendo teatro
para aquelas mesmas pessoas, só para aquelas mesmas pessoas, é importante dizer, né? Porque aquele público de teatro que é formado basicamente pelos nossos colegas que fazem teatro também e por aquela elite intelectual de cada uma das cidades desse país, que sempre vão ao teatro, esse público, quando a gente vai para a rua, ele continua indo nos assistir na rua, né? Então a gente não está abrindo mão desse público, que é um público importante para a gente também. Mas, estando na rua, a gente está junto de um outro público que não vai, que não se sente convidado, não se sente interessado, não se sente autorizado a entrar numa sala de teatro. E na rua, esse espaço é democrático, né? E nesse sentido, num país, principalmente a partir do golpe, em que a gente vê esse país completamente polarizado, em que o debate, o embate de ideias, ele é completamente impossível, né? As pessoas não se escutam mais, as pessoas já se fecham para quem está do outro lado. Só que muitas vezes, quem está do outro lado, para falar do nosso, né? Quando a gente sai por aí taxando todo mundo que não pensa igual a gente de fascista, existe aquela parcela de manipuladores que são essas pessoas mais escrotas, que estão mais numa extrema-direita, cujos interesses são realmente de manipulação e são interesses que vão contra pensamentos progressistas, etc. Mas, muito antes dessas pessoas, tem um enorme espectro de pessoas que são manipuladas pela mídia, ou pelo que a gente está vendo agora de redes sociais, de fake news em WhatsApp, etc., que são pessoas que acabam compondo 49,1% da população brasileira votante que votou novamente nessa aberração nessas últimas eleições, mas boa parte desses 49%, não sei se boa parte, mas uma parte delas, pelo menos, é formada por pessoas que não têm acesso a um pensamento crítico e que é preciso se fazer o exercício da paciência, de conversar, de explicar, de mostrar. O que acontece com a gente no teatro é que se a gente abre a boca para falar qualquer coisa, a pessoa já reconhece de que lado você tá e ou te aceita como um parceiro, ou te nega e não quer mais te ouvir, ou ainda, quiçá, queira te dar um soco ou um tiro. Eu acho que com o teatro, a potência poética do que a gente faz pode servir como uma porta de acesso para isso. Acabamos de estrear o Bu, O Que É Bom Tem Que Continuar, espero que a gente consiga ir em breve para Maceió, que é uma peça muito popular, é um texto meu, ele é uma espécie de uma continuação do Bu-Rei, do Jarry, em que o pai e a mãe Ubu chegam, porque eles terminam o Bu-Rei fugidos, né, da Polônia, num barquinho à deriva, e a brincadeira que a gente faz é que esse barquinho aporta num país fictício latino-americano, e aqui eles vão desenrolar suas artimanhas em busca dessa busca sedenta pelo poder. E então é uma peça muito política, ao mesmo tempo muito popular, muito divertida, de uma potência comunicativa muito forte com o público. E a gente acha que falando disso, a gente está falando de uma série de coisas que a gente nem precisa ser didático, nem precisa ser panfletário, nem precisa bater em quem não pensa igual a gente, o que acaba só afastando essas pessoas, e aí a gente vai ficar eternamente nesse lugar de convencer os já convencidos, né? Em ficar massageando o ego de nós mesmos, que é importante também,
mas não é a nossa única função. Por isso que acho que hoje o teatro, a arte como um todo, está tão apartada da sociedade, virou uma coisa desnecessária. Então nessa reconstrução que vai ser feita, que está sendo feita, a gente vê o discurso do Lula falando da cultura antes de falar sobre economia no discurso de eleito dele. Eu acho que dentro desse contexto a gente precisa fazer a nossa parte, que a gente precisa estar junto das pessoas, a gente precisa sair da nossa bolha e usar o que a gente tem de melhor. E nesse sentido eu acho que não há linguagem mais potente no teatro do que o teatro de rua. E quando eu falo teatro de rua, para fechar, não estou falando só desse teatro popular, como a gente conhece, como a gente imagina, né? Porque existem muitos entendimentos diferentes do que seria um teatro popular. Mas esse teatro popular mais clichê que a gente pensa, né? Ligado à cultura de raiz, à cultura, ao teatro tradicional, popular, principalmente no Nordeste, que é maravilhoso, mas eu acho que a gente pode buscar outras linguagens também, linguagens mais contemporâneas, linguagens mais performativas, e ainda assim sermos populares e ainda assim tocarmos as pessoas. Para fechar, só te falar que eu vou mandar 2 links para você de um microdoc nosso, de um projeto, uma linguagem mais performativa, chamado Ponto de Encontro, que a gente fez junto com o Grupo Bagaceira antes da pandemia. Esse microdoc é bacana, que é uma experiência de rua muito particular que a gente teve. E vou te mandar o link de um outro projeto também que aconteceu antes da pandemia e um pouco durante a pandemia também, que é um filme que a gente fez, é um documentário que a gente fez, que se chama Boi Galado Vagamundo, Ninguém Nos Tira a Festa, que é sobre essa nossa pesquisa que a gente vem fazendo sobre os festejos populares latino-americanos e como isso vem refletindo no nosso teatro, beleza? Qualquer coisa a gente vai se falando, estou à disposição. Um beijo para você, beijo para todos. Tchau, tchau.